Nossa, mas que trambolho tudo empoeirado que você tem aí, César. O que é isso aí? Pessoal, isso aqui simplesmente é o suprassumo dos toca-discos feitos no Brasil. Polivox TD5000. Uma das que eu tenho aqui na minha coleção, e você já percebeu aqui que ela está há um bom tempo parada aqui, né, na coleção. Bom, mas o assunto hoje do vídeo não é falando sobre toca-discos Polivox, e sim toca-discos dos anos 70, Polivox, que é o que a gente tem aqui, mas o assunto mesmo do vídeo é aonde morrem os toca-discos. Sim, né? Porque agora tá na moda de chegar e falar aonde morre? Aonde morrem os carros, aonde morrem os aviões, aonde morrem os caminhões, aonde morrem os barcos. Então tá na moda falar isso. E eu vou falar aqui, aonde morrem os toca-discos? Sim, porque isso aqui já foi pro lixo muitas e muitas vezes. Assiste e acompanha aí a gente conversando um pouco sobre o que aconteceu principalmente nos anos 90, com os toca-discos fabricados nos anos 70 e nos anos 80 no Brasil. E sim, apesar de ele estar há muito tempo parado, ele voltou a funcionar sem problema nenhum, travadinho na rotação, né? Coisa que não acontece com todos os toca-discos, tá? Ah, César, mas você está usando nenhum toca-discos da Polivox com Red Shell da Sony? Bom, aqui é um spoiler aí, talvez um próximo vídeo, talvez estou pensando em fazer. Aqui é uma das vantagens, né, de você ter um toca-discos feito para vinil, né? Na época do vinil, anos 70, né? Então você tem um Polivox legítimo, que a gente tem uma função aqui que Polivox aí não tem. Tô pensando em fazer o vídeo com relação a isso, tá? Bom, então sim, eu posso utilizar nesse equipamento um Red Shell da Marantz, da Sony, de qualquer outra marca, né? Então ele é universal, como a gente chama. Mas tá, o vídeo aqui não é sobre o TD5000, isso você já viu vários vídeos aqui no canal. Sim, você não conhece esse canal? Bom, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, 90, aquilo que vale a pena dos anos 90, comparativo, curiosidades, opinião sincera, conhecendo, tudo sobre essa geração. Talvez em breve eu fale aí sobre equipamentos dos anos 2023, infelizmente, dessa marca. Mas talvez eu fale, eu estou pensando ainda, tá? Então sim, tem interesse em conhecer essa geração? Então inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e não esquece de dar o like para ajudar. Porque sim, hoje nós temos aqui um verdadeiro toca-discos Polivox. Mas o assunto não é esse, o assunto é que fim deu, aonde morrem os toca-discos, né? Então você percebe aqui, ó, isso que eu sou uma pessoa que cuida, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho 3 Polivox TD5000, mas infelizmente eles acabam ficando um pouco esquecidos, porque a gente acaba usando outros equipamentos e tudo mais, eles acabam ficando um pouco esquecidos aí, e acabam pegando pó, né? Depois tem que fazer uma limpeza, o ideal sempre é proteger e tudo mais, mas isso é uma outra questão, né? Aquela diferença entre acumulador e colecionador, tá? E é por isso um dos motivos que eu estou me desfazendo de um monte de coisa, para tentar dar mais atenção a essas peças aqui. Mas isso é um outro assunto. Aonde morrem os toca-discos? E se você gosta de toca-discos, assista o vídeo aí que você, mais pra frente, eu vou mudar aqui o cenário, o plano de fundo, e você é capaz de você chorar, tá? Pra poder entender o que acontecia com os toca-discos nos anos 70. Bom, nos anos 70 os toca-discos eram feitos, fabricados para o vinil. O vinil era a mídia principal, ao contrário de hoje. Apesar que hoje o pessoal diz que está voltando a ser a mídia principal, mas a gente sabe que não é bem assim. Então vamos lá, continuando, outra vantagem dos anos 70, né? As coisas duravam por mais tempo. Isso aqui tem 45 anos e olha aí, tá tocando, né? Tem coisas que não duram tanto tempo assim. Bom, então vamos lá, anos 70, os toca-discos eram feitos para a mídia principal que tinha na época, o vinil. Então é óbvio que você tinha equipamentos
top, supra-sumo, com várias funções, com vários detalhes, ajustes, pré-ajustes, acabamento, né? Então, motor. Então, nos anos 70 a gente teve lá vários e vários modelos de toca-discos sendo feitos aí, né? E muito bem feitos. Por quê? Porque as pessoas que ouviam o disco na época eram exigentes, então elas queriam aparelhos bons, né? Óbvio, tinham sim os aparelhos mais simples e tudo mais, tinham os aparelhos populares, né? Claro, era uma mídia que precisava alcançar todo mundo, correto? Então tinha os aparelhos mais populares, mas tinha os tops, né? Então, os toca-discos eram feitos para essa mídia que era a mídia principal. Só que essa mídia principal, ela começou a se ficar defasada, né? Principalmente nos anos 80, com a invenção de uma outra mídia que eu tenho aqui, de uma outra mídia, né, que vem numa caixinha assim. Então nos anos 80 a gente teve uma outra mídia que foi lançado. Quem tinha dinheiro comprava essa mídia, comprava os equipamentos, né? E aí você começou a substituir. E existia uma propaganda forte, né, com relação ao CD, né? Digital, você não perde qualidade, e um monte de coisa arada lá que o pessoal utilizava para vender o CD. E quem comprava o CD nos anos 80 também era muito caro, aparelho muito difícil de encontrar. Existia clube, né? Para quem é novo não sabe, mas a gente conhece normalmente os clubes de VHS, né? Que você ia lá e pagava uma mensalidade e podia tirar os VHS. Tinha clube de CD, né? Então você ia lá, você entrava num clube e ia lá, pegava os CDs que você tinha direito na mensalidade, escutava e tudo mais. Então era muito complicado. Mas sim, essa mídia, o CD player, ela acabou sendo popularizada. Então ela entrou principalmente no final dos anos 80, início dos 90, no Brasil, porque como eu disse, ela vem lá desde os anos do início dos anos 80 já. Então no Brasil ela popularizou, né, no final dos anos 80. E demorou bastante, né? Porque 85, 84 que foram lançados os primeiros CD players aqui no Brasil. Então no final dos anos 80, no começo dos anos 90, ela popularizou. Aí veio um monte de CD player, disco de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, e infelizmente em 1994 foi encerrada a produção de vinil. Alguém vai falar assim, não, mas continuaram. Sim, mas era um público mais específico, menor. Mas aquela produção de discos de vinil em massa, em escala absurda, para todo mundo comprar, foi extinta em 94. Então tem muitas bandas que você encontra, tipo CDs de 94 para frente, mas vinil você não encontra. Tanto é que os vinis, né, que foram feitos das bandas que lançaram álbuns na época de 94 e tudo mais, é bem difícil, porque você teve uma época que você ainda produziu vinil junto com o CD, mas era muito pouca a quantidade de vinil. Então são discos bem raros hoje, os últimos discos que foram feitos. Então em 94 praticamente foi encerrado o vinil. E aí o que aconteceu? O que eu vou fazer com o meu toca-discos velho? Né? A maior parte, entenda, né? Muita gente manteve seus toca-discos, muita gente manteve sua coleção de vinil, muita gente ainda adquiria vinil, continuava um público bem menor, mas deixou de ser popular, né? O CD virou a popular. E o que acontecia com o meu toca-discos? Aquele meu trambolho gigante, por mais que eu tenha pago uma fortuna por ele nos anos 80, o que eu fiz com ele? Infelizmente, eles abandonavam os toca-discos. Sim, abandonavam. Jogavam no sótão, na garagem, jogavam no lixo, dispensavam. Não queriam mais aquela mídia velha, analógica, que é muito complicada, muito difícil de trabalhar. O CD, infelizmente, a gente pode dizer que enterrou o disco de vinil. Então, sim, esses toca-discos aqui foram para o lixo. Sim, foram para o lixo. Agora vou mudar meu plano de fundo. Bom, eu mudei meu plano de fundo, agora nós temos o DD1, né, o concorrente direto, só que da Gradiente. Ele está aqui por um motivo. Por quê? Porque eu estou fazendo esse vídeo porque eu separei isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui são os contrapeso, tá vendo? Isso aqui, ó, que a gente utilizava no braço do toca-discos para contrabalancear, digamos assim, com o peso que a agulha exercia aqui, certo? Então, isso aqui é contrapeso. Agora você imagine, isso aqui é uma parte dos contrapesos que eu separei aqui, certo? Que eu vou pôr à venda aí para alguém que esteja precisando.
Então isso é uma parte dos contrapesos que eu tenho aqui. E aí agora você imagine, cada contrapeso que você está vendo aqui foi um dia o quê? Um toca-discos completo. Então sim, né? Onde morrem os toca-discos? Morrem em todos os lugares. Sótão, garagem, lixão, reciclado. E também, por que não, nas eletrônicas, né? Então, cada contrapeso desses aqui, em específico esses aqui, eles faziam parte de um toca-discos que acabou virando sucata, né? Se acabou sendo extinto, né? Por vários e N motivos, né? Para quem conhece isso aqui, ó, isso aqui é aglomerado. Então se encontrava esse tipo de gabinete totalmente esfarelado. Por quê? Porque foi para garagem, foi para o sótão, como eu já falei. Isso aqui não aguenta nem dentro de uma sala climatizada, imagine numa garagem, num sótão úmido. Esfarelava, só sobrava as partes metálicas mesmo. E aí, e outro detalhe, né? Muitos desses equipamentos, às vezes, iam para o lixo por um simples defeitinho, mas porque não valia mais a pena nem investir tempo, dinheiro em cima de uma peça que você não ia ter retorno nenhum, ninguém mais queria, correto? Então, o que acontece? Os toca-discos morriam, né? Iam pedaços para um lado, pedaços para o outro, e aqui no caso a gente tem alguma coisa que se salvou ainda, né? Que são os contrapesos, ó. Vamos lá, Philips, Gradiente. Ó, isso aqui é de TD6000, top de linha da Polivox. Aqui, ó, CCE, os top de linha da CCE. Eu tinha da Technics, tinha outros aqui que eu já vendi, né? Aqui, ó, DD100Q, 200Q. Olha, inclusive, por que a minha DD1 está aqui, né? A minha DD1, eu tirei ela tirei lá de onde ela estava dormindo, não morta, dormindo, para mim poder comparar esse contrapeso aqui, ó. Que eu queria saber se esse contrapeso realmente era de DD1. Então, aqui a gente tem uma DD1, ó, o contrapeso lá dentro, certo? E aqui o mesmo contrapeso. Isso quer dizer o quê? Sim, uma DD1 morreu aqui para esse contrapeso estar aqui, né? Ah, César, mas esses teus contrapesos pode ser que seja a peça sobressalente que a própria empresa vendia para poder repor alguma coisa assim. Isso aqui é outro plano de fundo, mas eu quero mostrar uma outra coisa. Calma aí que agora você vai chorar. Se aquelas peças lá eram, né, as peças que poderiam ser uma sobressalente, agora você já imaginou? Isso aqui é borrachão. Borrachão. Mas agora você já imaginou os pratos? Ó. Isso aqui é um prato, né, de antimônio que a gente chama, ó. Tá sujo, aí eu não vou limpar, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é de DD1. Ou de TD5000, ó. Gradiente. Mais uma aqui, eu acho que é de DD1. Gradiente. Tem vários aqui, ó. Vários. Aqui, ó, também. Ó, isso aqui isso aqui é o esquema do estrobo, né? Que tá pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é de Technics, ó. Isso aqui é de Technics, estrobo pra baixo, né? Então aqui, ó, vários pratos. E aí, qual que é o pior de saber disso aqui? Você daí fala assim, pô, mas se você tem os pratos aí, cadê os motores, cadê os mecanismos? Cara, motor, mecanismo, até mesmo o braço, jogava fora, né? Por que esses pratos sobreviveram? Você sabe por que esses pratos aqui sobreviveram? Porque uma hora eles foram agrupados aqui nessa caixa para tentar ser levado em alguém que compra, isso mesmo, que compra material reciclável para saber se poderia valer alguma coisa, pelo peso. Sim, pelo peso, isso aqui iria para reciclagem. Mas por algum motivo a gente acabou encostando e deixando, e hoje, né, esses pratos aqui, eles podem ter algum valor para alguém, porque às vezes a pessoa tem um prato desse que está empenado, ou tem alguma coisa com problema, ou perdeu o prato, ou quebrou, ou fez alguma coisa, então pode servir para alguém um prato desse. E é por isso que eu tirei lá da sujeira, porque eu quero limpar isso aqui e ver se serve para alguém, né? Tentar oferecer, óbvio, hoje em dia tem valor, oferecer para alguém. Mas sim, eles iam morrer na reciclagem, iam ser derretidos provavelmente. Então é isso, vou finalizar aqui com imagens da minha DD1. Claro que essa aqui não vai ser desmontada, preciso dar uma limpada nela. Aqui ela tem um problema, se você tem aí, ó, um suporte de braço, né,
de DD1, que ela vai parafusada aqui embaixo, tem interesse em adquirir, porque essa aqui quebrou, tá? Tá quebrado. Então é isso, você viu aqui aonde morrem os toca-discos. E aonde morrem? Morreram muitos em sótão, garagem, em fundo de eletrônica, porque já não tinham mais utilidade. Eram totalmente descartáveis para uma grande parte da população. Por quê? Porque a mídia que eles reproduziam foi substituída por outra mídia. Então eles morriam em vários lugares por aí. É isso aí. Tem interesse em conhecer um pouco mais? DD1, TD5000, toca-discos, outras peças também, como você viu ali o A1, que é o amplificador dessa linha. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like para ajudar e deixe num comentário aí. O que você acha disso tudo? Você viu quando esses equipamentos morriam? Você viveu isso? Você jogou fora algum equipamento igual a esse ou similar a esse e se arrepende hoje, provavelmente? Porque sim, né? Quando esses equipamentos morreram, hoje em dia muita gente quer ressuscitar eles, porque hoje eles têm, óbvio, também um bom valor comercial. É isso aí, deixe seu comentário aí, não esquece de inscrever-se no canal e dar um like para contribuir aí com esse conteúdo que a gente joga aqui no YouTube. É isso aí, valeu!